Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, que hoje o tema será a força da fé. Vamos fazer uma reflexão muito sobre esse tema. Através de Paulo Eduardo de Barros de Fonseca, Paulo Eduardo de Barros Fonseca, que nos diz o seguinte: onde está a vossa fé? É uma interrogação. Onde está a nossa fé? Indagou Jesus aos seus discípulos, quando numa pequena barca se viram em meio a uma tempestade. Isso está em Lucas. Se você tem a Bíblia, pegue sua Bíblia agora e consulte lá em Lucas 22, 8 e 25. Item 22, capítulo 22, item 8 e 25. Lucas 22, 25. Jesus falou: onde está a vossa fé? Indagou Jesus aos seus discípulos quando numa barca, numa pequena, se viram em meio a uma tempestade. Que todos ficaram em polvorosa, desesperados, uns queriam pular do barco. É o que acontece com todos nós quando estamos passando por um problema. Uns cometem suicídio, outros ficam com depressão, outros ficam desarmonizados, desarmoniza a família, desarmoniza o lar. É assim que acontece com a maior parte das pessoas que tem pouca fé. Em cima dessa passagem bíblica, o autor vai nos dizer o seguinte: essa passagem bíblica mostra-nos quanto é frágil a fé do homem ante as mais simples dificuldades do cotidiano. Normalmente nos apequenamos, mostrando nossa fragilidade. Seja no aspecto material, não é? Quando as coisas economicamente não vai bem, quando estamos desempregados, coisas desse tipo, coisas materiais, né? Seja na situação, no aspecto material, mas sobretudo também no espiritual, que ainda é pior. Mormente, falta-nos confiança, porque não nos preparamos para as diversidades da vida. Tudo isso acontece, a gente entra em polvorosa, nos desarmonizamos, nos desesperamos, porque não nos preparamos para enfrentar as futuras adversidades, as adversidades inevitáveis que toda pessoa vai ter que passar. Não adianta tribulação na nossa vida, enfrentar as vicissitudes, as pedras do caminho, os obstáculos são inevitáveis. Então, o que acontece? Já que são inevitáveis, nós temos que nos preparar para essas situações. Aí ele continua: ainda que inconscientemente, achamos que isso ou aquilo nunca acontecerá conosco. Então a gente acha que um ladrão nunca vai entrar na nossa casa. A gente ouve falar que entra na casa de um, mas não, a gente sabe. Inconscientemente, às vezes inconscientemente, a gente acha que a gente não dá importância, a gente acha que não vai acontecer conosco. A gente acha que alguém vai bater no nosso carro, mas a gente acha que nunca vai bater no carro de ninguém. Não é? É assim que, lamentavelmente, é assim. Inconscientemente a gente acha isso, que conosco não vai acontecer. Então, um cisco no meu olho. Mas tudo bem. Vai com cisco mesmo. Aí, o que acontece? Nos colocamos sempre num patamar mais elevado. E quando a gente é surpreendido pelas inconstâncias da vida, por vezes nos perdemos. Nós nos abatemos, a ponto de duvidarmos da bondade e da justiça de Deus. Então, quando a gente é visitado pelas adversidades da vida, quando a coisa acontece com a gente, aí a gente fica perplexo, a gente fica, estupefato, a gente fica: meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu nunca fiz mal para ninguém. Será que Deus não viu? Será que Deus não viu que eu ia passar por isso? Por que Ele não me deu uma intuição para que eu me precavesse? A gente começa a questionar Deus. Ou então começa a falar que a gente não tem sorte, que a gente tem azar,
que só com a gente que acontece. Não é? Muito bem. Esquecemos-nos da nossa fé, porque frágil, e dos ensinamentos trazidos por Jesus. A gente se esquece da fé e se esquece dos ensinamentos que Jesus nos trouxe quando deu o exemplo bíblico aqui. Quando veio a tempestade, que o barco ficou, não é? Praticamente naquela turbulência, passando pela turbulência, no mar revolto, as pessoas queriam se atirar na água, fugir dos problemas, porque não se prepararam para essa eventualidade que pode acontecer, não é? Esses apóstolos que estavam com Jesus, eles eram do mar, não é? Eram pessoas, eram pescadores, sabiam que tinham muitos que morreram afogados, o barco ficou à deriva e afundou, eles sabiam disso. Só que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, quando aconteceu com eles, Jesus estava presente, eles entraram em polvorosa. Muito bem. Essa constatação nos leva a indagar o que a fé significa em nossas vidas. E aí surge a pergunta, o que a fé significa em sua vida? É uma pergunta, né? E ainda que inconscientemente, nos faz admitir que nossa fé, embora seja um sentimento inato, cujo germe foi depositado no homem em estado latente e depois deve eclodir e crescer por sua vontade ativa, nem sempre é convicta. Esse ensinamento aqui é fantástico. Eu vou repetir para que todos nós possamos fazer uma reflexão. Olha o que ele fala aqui, ó. Essa constatação, né? Ou seja, a constatação que a gente tem de nos conscientizarmos de que a nossa fé é fraca, né? Essa constatação nos leva a indagar o que a fé significa em nossas vidas. O que a fé significa em nossas vidas? Será que nós estamos de posse da fé? Será que nós estamos preparados para quando acontecer alguma coisa inevitável, como acontece com todo mundo, nós estamos preparados? O que ela significa em minha vida? Ou ela está na minha mente apenas superficialmente? Aí ele continua, não é? E ainda que inconscientemente, nos faz admitir que nossa fé, embora seja um sentimento inato, então a fé é um sentimento inato. Faz parte da nossa vida, está inserida na nossa alma, cujo germe, essa fé, ela foi depositada no homem em estado latente. Ó, estado latente, ela está, não é? Inserida na nossa alma. É um poder que todos nós temos, mas que, lamentavelmente, a nossa fé, se a gente, como falou Jesus, tivéssemos a fé de um tamanho de uma mostarda, nós removeríamos montanhas de dificuldades e problemas, né? Sem sofrimento. Né? Esse é o estado latente de nossa fé. O homem estado latente. E depois essa fé deve eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então a nossa fé que todo ser humano tem, ela tem a tendência para crescer, mas ela só vai crescer sob condição. Que condição é essa? Quando ela se tornar, quando a gente a impulsionar, acionar a fé através da vontade. Mas só vontade não é suficiente, porque vontade todo mundo tem que ter fé. Ela tem que ser ativa, ou seja, tem que ser atuante. Né? É como falou Jesus, fé sem obra não adianta. Então tem que ter obra. Temos que ter uma vontade, depois da vontade tem que ser um querer, que ele fala aqui, é o querer, né? Ativa, nem sempre é convicto. Ó. Então é latente e depois deve eclodir, crescer por sua vontade ativa. Nem sempre é convicta. Nem sempre ela é convicta. Né? Muito bem. A partir dessa constatação, percebemos que para ser proveitosa, a fé
deve ser ativa e não deve se entorpecer, devendo ser reconhecida como a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e está fincada sobre as bases da razão, para que, em qualquer circunstância de nossa vida, ela traga como consequência a esperança e a caridade. Ou seja, então a nossa fé, quando a gente se utiliza da fé, que foi impulsionada pela vontade, pelo querer, e ela é ativa, ela é atuante, eu utilizo a minha fé para curar as pessoas, para levar bons pensamentos para as pessoas, para levantar a autoestima das pessoas. Quando eu tenho fé, a certeza de que eu estou com a doença, mas eu vou curar, a minha fé vai curar a minha doença. A minha fé vai curar a minha doença. E eu, com essa acionando essa fé em mim que eu vou me curar, e eu não me deixo abater, eu continuo otimista, esperançoso, continuo minha vida normalmente, aguardando a providência de Deus, na certeza de que Ele vai me ajudar, fico em paz. Quando eu fico em paz, com a certeza que eu vou ser curado, aí sim, eu adquiri crédito. Eu adquiri crédito. Porque eu soube, através da ação e do otimismo e da esperança, eu soube atuar, trabalhar com o meu problema, me utilizando da fé. Allan Kardec define, ele continua dizendo, Allan Kardec define a fé como sendo uma força de vontade. A fé, ele define a fé como uma força de vontade, direcionada para um certo objetivo. Ou seja, a vontade de querer. Então, fé não é só, vamos entender isso, fé não é só vontade. Vontade todo mundo tem que ter fé. Mas cadê? Eu tenho a vontade, mas não tenho a fé. Então está faltando o que aí? O querer. Querer e vontade são duas coisas diferentes. Por isso que Allan Kardec que falou. Olha o que o Allan Kardec falou. Allan Kardec, ele define a fé como sendo uma força de vontade, direcionada para um certo objetivo. Não é? Para um certo objetivo. Ou seja, a vontade de querer. Querer. Então, por exemplo, o homem, é só para dar um exemplo, um homem, ele está sofrendo porque ele ganha pouco, ele tem mulher e filhos, não é? A mulher está desempregada, ele trabalhando, ganha pouco, tem que pagar a escola do filho, isso e aquilo. E aí o que acontece? O dinheiro dele vai quase tudo no aluguel. Então aí ele resolve comprar uma casa. E aí ele fala, para eu conseguir essa casa, eu vou ter que lutar noite e dia, vou ter que trabalhar muito, mas eu vou conseguir. E a maior parte das pessoas, quando querem comprar uma casa, quando querem comprar um carro, quando querem adquirir algum objeto, a pessoa trabalha e consegue, porque para as coisas materiais, as pessoas se esforçam tanto e conseguem. Por que não direciona essa fé que a pessoa tem, essa vontade, esse querer? Primeiro veio a vontade de adquirir a casa ou o carro. Depois veio o querer. O querer é a ação. Ele foi para a ação. Lutou, trabalhou noite e dia, fez hora extra e conseguiu dinheiro para comprar a casa. Então juntou as três coisas. A vontade, o querer e a ação. Ele conseguiu. Por que ele não faz isso para as coisas espirituais? Não é? Por isso que eu vou repetindo o que Kardec falou. Allan Kardec define a fé como sendo uma força de vontade, direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. Essa força pode ser aplicada no campo material, que eu acabei de falar. Essa força, esse querer, pode ser aplicada para conseguir coisas materiais, não é? Definido como a fé humana. Kardec define isso como uma fé humana, para as coisas materiais. E no espiritual, já no espiritual, a fé divina que orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo
organiza e o direciona na busca da descoberta do seu lado imortal. Então são dois tipos de fé. Uma que o homem e a mulher se esforçam para atingir um objetivo material, que é a sua força interior. E tem outro tipo de força que é a divina, a fé divina, não é? Que direciona o homem para a descoberta do seu lado imortal, que é a fé que ele deve direcionar para o futuro, entendendo que sobre a terra, em que eles tanto se matam para adquirir as coisas, é tudo fantasia e ilusão. Tanto é verdade que a gente chega nessa terra sem nada e vai voltar sem nada. Então, é lamentável quando a gente chega à seguinte conclusão: meu Deus, eu já acabei com a minha saúde, estraguei com a minha saúde para adquirir coisas materiais. Será que adiantou? Será que valeu a pena? Bom, mas enfim. Diz mais, que a fé humana e divina, se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, esclarece que a fé é uma realidade literal que conduz o nosso destino, promovendo o alcance das benesses às quais o Criador dispõe e que todos podem conquistar. O pobre, o rico, o doente, o internado, todo mundo pode conquistar através de uma fé insistente, persistente e não desistente. Fortalecidos no entendimento da fé, reconhecida como a mãe de todas as virtudes, porque traz como consequência a esperança e a caridade. Encontraremos paz, sobretudo de espírito, e seremos capazes de transformar nossas vidas, elevando nossos corações. Entendida a lição, no aspecto moral e espiritual, teremos claro que com fé e resignação, as adversidades da vida material nos trazem valiosos ensinamentos, bem como fortalecem nosso espírito, porque fazem de nós pessoas melhores e, portanto, mais próximas de Deus. Enfim, a fé deve se apoiar sobre a lógica dos fatos, não deixando atrás de si nenhuma obscuridade. A fé deve ser raciocinada para fazer valer o pensamento que diz que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, a necessidade imprescindível de exteriorizar do íntimo do nosso mais íntimo uma fé inata em todos nós. Está latente em todos nós. Todos nós temos o poder da fé para conseguir as coisas que a gente tanto deseja. A serenidade, a calma, a resiliência, não é? Ninguém consegue nada sem primeiro dar. É dando que se recebe. Vamos pensar sobre isso. Nós podemos conseguir tudo na nossa vida. Não existe fé sem obra. Jesus falou, a cada um segundo suas obras. Jesus falou, como se reconhece o verdadeiro cristão? Pelas suas obras. Então tem que ter fé e obra. Porque quando a gente adquire obra, então essa virtude que a gente adquire, que a gente chama de obra, é crédito. Tudo que a gente consegue na vida tem que ter crédito, ou seja, obra. Uma é a personificação da outra, uma é sinônimo da outra. Né? Então vamos pensar sobre isso. Se você tem um parente doente na sua casa, insista, persista e não desista na fé. Converse com Deus. Senhor Jesus, eu tenho um familiar ou eu mesmo
que está com uma patologia, com uma doença. Se é de tua vontade, meu Pai, que ele seja curado, Jesus, fazer com que ele se cure. Se não, Jesus, dê a ele e a toda a família a paciência necessária para suportar essa situação. Todo dia tem que conversar com Jesus assim, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Através da vontade e do querer, mas sempre colocando, entregando na mão de Deus a providência a ser tomada. Porque, na realidade, o que deve prevalecer em nossa vida é a vontade de Deus e não a nossa. O que deve prevalecer na vida do nosso filho, do nosso neto, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa mesa, é a vontade de Deus e não a nossa. Portanto, cabe a nós fazer a nossa parte. E a nossa parte na terra é ter fé, é ter confiança em Deus e trabalhar no bem de nós outros. Que Jesus nos abençoe a todos.